Bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui na mesa. Essa é a mesa redonda número 11, Instituições e Crise da Democracia. O objetivo da mesa é uma mesa organizada, pelo Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, que tem realizado um conjunto de pesquisas de opinião pública sobre o estado da democracia no Brasil. Então, o objetivo dessa mesa é discutir em alguns trabalhos, alguns resultados dos surveys que têm sido feitos pelo INCT, aplicados em 2018 e 2019, que tratam um pouco da questão da crise da confiança nas instituições políticas, além de, os palestrantes vão também aportar a partir de outros resultados de pesquisa. A mesa é composta por mim, eu sou Débora Rezende Almeida, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Também faço parte, como parceira aqui pelo grupo de pesquisa Ressoci, Repensando as Relações Sociedade-Estado, do INCT. A gente tem dois palestrantes, o Rafael Câmara de Mello, da UFMG. Depois, quando eu passar a palavra a cada um, eu vou apresentá-los. E o professor Fabiano Santos, do IESP-UERJ, e como debatedora, a professora Rebeca Ebers, da Universidade também de Brasília, do Instituto de Ciência Política. Então, a gente combinou mais ou menos a dinâmica da mesa, Cada um vai apresentar por 20 minutos, depois eu passo também o debate para a Rebeca, e aí a gente vai receber perguntas do público. Então, começando, a gente pode ser pela ordem aqui da apresentação, Rafael, e depois Fabiano? Pode ser? Tudo bem. Então, eu vou passar para o Rafael Câmara Mello. Rafael é doutor em Ciência Política pela UFMG, com defendida a tese A Preponderância Legislativa do Executivo no Presidencialismo de Coalizão entre 1990 e 2014, também pós-doutorando no DCP da UFMG e membro do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Então, Rafael tem 20 minutos. Muito obrigada, Rafael, pelo aceite da mesa e a palavra está com você, então. Tá bom, Débora, obrigado. Vou compartilhar uma apresentação aqui de PowerPoint com vocês. Vamos ver aqui se a gente não vai ter nenhum problema técnico. Eu acredito que não. Vamos ver se a gente ensaiou isso aqui mais cedo. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Deixa eu colocar na tela inteira. Bom, a minha apresentação aqui de hoje não é uma apresentação de um argumento muito consolidado, vou fazer alguns apontamentos com base principalmente nas pesquisas que o NCT realizou nos anos 2018, 2019, 2020, da pesquisa Casa Democracia no Brasil, abordando questões sobre adesão a valores democráticos e confiança nas instituições, e vou falar um pouco sobre a nossa discussão de crise da democracia brasileira, aproveitando esses dados, que acabaram com 3 pesquisas consecutivas retratando, um retrato muito interessante dessa crise, até mais que um retrato quase, já está fazendo um stop motion ali, três pesquisas seguidas, e vou mostrar também juntamente alguns dados sobre perguntas semelhantes feitas pelo Centro de Estudos Legislativos da UFMG com elites políticas. Então, vou fazer um pouco um pouco de um paralelo, e é até importante ressaltar também que o INCT apoiou também essas pesquisas, principalmente na área em 2018. Nós temos pesquisas que foram feitas em 2018, 2019, as mais recentes. O seu som está saindo um pouco... pouco... Não sei se você está na mão do microfone e está tampando. Tá. Está abafado. Melhorou um pouco? Melhorou. Eu vou tentar ficar mais quieto. Mas eu vou tentar passar isso para vocês e fazer alguns apontamentos com base na discussão mais recente sobre crise da democracia, alguns autores que eu considero válidos para a gente pensar o caso brasileiro, mas são apontamentos iniciais. Eu venho para esse debate para travar um bom debate, uma boa conversa,
mas como eu disse, não é um argumento tão consolidado. É bom porque eu ainda posso mudar de opinião. Isso é bom para o debate, né? Quando o interlocutor eu ainda posso ser convencido aqui de que eu tô errado, né? De que eu tô que alguém tem um argumento melhor que o meu. Mas na verdade às vezes são mais apontamentos para a gente discutir aqui, pensar essa questão da crise do ponto de vista mais institucional, né? E fazendo apresentando dados interessantes dessas pesquisas de survey que é raro a gente ter essa oportunidade de realizar essa sequência de pesquisas de surveys nesse intervalo curto, né? Num momento que talvez seja talvez até decisivo, assim, né, para nossa trajetória democrática. Bom, a primeira coisa que eu acho interessante, né, que tem gente que diz que, acho que vou ver se consigo tampar menos aqui. Cientista social está sempre falando de crise, né? Se alguém fizer um levantamento arqueológico aí das mesas da BCP, da Unpox aí nos últimos, não só nos últimos anos, nas últimas décadas, você pode saber que sempre vai ter uma mesa ou um GT, ou um trabalho específico falando de crise, né? E às vezes a gente olhando com retrospectivamente, a gente se pergunta, né? Será que sempre estava em crise mesmo, né? Mas eu acho que dá para a gente dizer aí que pelo menos nas últimas 3 ABCPs aí, a gente pode dizer que a gente pode falar com segurança de democracia no Brasil, né? Sem ser, né, coisa né, de cientista social que sempre vê crise em tudo, né? Acho que a gente pode falar tranquilamente, né, sobre de crise na democracia brasileira, pelo menos desde 2015, né? Eu acho que tem um debate muito interessante na literatura atual, né, de 2 perspectivas sobre como pensar a crise ou várias crises, não sei, né? De um lado, a gente tem um livro mais recente do Adam Gevosky, que traz uma abordagem muito interessante, que a crise ela não pode durar indeterminadamente, né? Ela não pode se estender indeterminadamente, né? A crise ou ela vai gerar uma ruptura ou ela vai levar para um caminho de restabelecimento, né, da normalidade democrática, que é uma visão totalmente distinta do que o Steven Levitsky, né, que apresenta no seu livro, que está sendo tão discutido, de que pode haver uma erosão democrática, né, que vai se estendendo, né, uma crise que se prolonga. São visões distintas, mas que eu acho que as duas são muito incitantes para a gente pensar, né, no caso brasileiro. A gente tem uma crise, eu tenho uma pergunta, né? A gente, é uma crise só ou a gente está passando por crises sucessivas, né? Eu não compro totalmente o argumento que o Adam Gevosky apresenta no seu livro mais recente sobre crise da democracia, mas eu acho muito interessante pensar nessa noção de que a crise não pode se estender indeterminadamente, né? Então, mas eu acho que olhando para o caso brasileiro, talvez o que a gente tenha, né? Se a gente não tem uma crise que se estende indeterminadamente, talvez tenha uma sucessão de crises, né? A gente tem uma crise no governo Dilma que é um caso, né? Quase que exemplar ali daquele trabalho do Aníbal Pérez Liman, né? Pérez Liman, falando, né, de que você teria 4 elementos para o impeachment, para se desencadear um processo de impeachment, né? Que seria crise econômica, indignação popular, escândalos envolvendo corrupção e baixo apoio legislativo. No caso da crise da Dilma é claramente isso, né? Você tem um impeachment que de forma alguma resolve a crise, até pela maneira como ele ocorre, né? Com discussão sobre o aspecto legal, né? E uma interpretação, acho que comum entre muitos cientistas políticos, que foi um processo muito mais decidido politicamente, né? Como é normal até ser um impeachment. E um governo Temer que rapidamente entra em crise até por conta dos seus próprios escândalos, né? Ainda talvez até no mínimo na mesma proporção do que aconteceu no governo Dilma, com a diferença principal de que um governo que tinha uma coordenação legislativa muito mais forte do que a Dilma tinha, né?
E a crise no governo Bolsonaro, na minha visão, é outra crise, né? Eu tendo a pensar mais numa sucessão de crises, porque é uma crise diferente, né? Uma crise que está muito mais nos moldes do que o Levitsky fala no seu livro, no sentido de que o sistema partidário, a elite partidária não conseguiu filtrar, né? Um candidato com claras, claramente se pode ser classificado no seu modelo de candidato com tendências autoritárias, né? E que isso leva a a democracia está sob ameaça. A crise de agora vai muito mais nesse sentido. E tem alguns dados aqui que reforçam essa interpretação, justamente no que dizem respeito à confiança das instituições, à confiança nas Forças Armadas, tanto por parte da população, quanto também por parte da elite política, que é algo muito, que é um resultado bastante interessante, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Então, vamos mostrar um pouco de evidência para a gente entender um pouco melhor, né, de que crise é essa que a gente está falando, né? Então, vou mostrar um pouco resultados de pesquisas do INCT com a população primeiro, depois do Centro Legislativo com as elites, mostrando um pouco a questão de adesão a valores adesão à democracia e confiança nas instituições. Então, pesquisa da cara da democracia no Brasil, acho que a Débora já deu uma introdução aí para a gente, não preciso falar muito. Foi feita em 2018, 2019, 2020, sendo que 2020 foi telefônica, as outras duas foi presencial, a entrevista face a face. Uma das coisas que se manteve constante quase constante, ou se manteve, teve uma certa variação, mas foi marcada a insatisfação, né, da população de maneira geral com a democracia, né? Na última pesquisa, nós tivemos 72% de insatisfeitos contra 25% de satisfeitos, né? Juntando aí muito satisfeito com satisfeito, insatisfeito com muito insatisfeito. Você teve uma variação, uma melhora em 2019 disso, mas sempre, no mínimo, 2/3 dos respondentes insatisfeitos com a democracia, né? Isso mostra um pouco a visão geral, né? Que corrobora um pouco essa visão, nossa visão da crise, né? Outros resultados têm algumas nuances mais interessantes, né? Um dos resultados em 2018 que chamou muita atenção foi que quando eram perguntados, né, na sua opinião, em quais das circunstâncias que eu vou mencionar se justificaria um golpe militar, quando se perguntava se diante de muita corrupção o eleitor achava que poderia ser justificado um golpe militar, em 2018 você teve praticamente ali um empate técnico, né, entre aqueles que acreditavam que seria justificado um golpe militar e aqueles que consideravam que não seria justificado. Esse indicador de adesão, né, ele melhora nas pesquisas mais recentes, né, vai caindo essa aprovação de um golpe militar no caso de muita corrupção. Mas é preciso lembrar, né, que o resultado de 2018 foi muito ruim, né, foi um resultado muito forte, pelo menos, né, que ainda tem um percentual significativo, mas pelo menos é um sinal positivo, um sinal que é melhor do que estava antes, né? Mesmo um padrão semelhante, pelo menos, se observou numa pergunta sobre se seria justificado um golpe militar no caso de haver muito crime, né? Em 2018, novamente, né? Aqui nesse caso, a maioria dos respondentes, né, era favorável, achava que seria justificado uma intervenção militar nesse caso. E esse percentual vai caindo, né, fazendo esse X aí, até que para 2020 você tem um resultado muito, muito melhor, de 70% quase dos respondentes dizendo que não se justificaria, né? Já quando a gente fala de confiança, mais especificamente, os resultados não são tão animadores assim, né? Aqui, por exemplo, a pergunta sobre confiança nas Forças Armadas, e com escala de confia muito, confia mais ou menos, confia pouco e não confia, nós temos aqui que, na verdade, uma queda de confiança nas Forças Armadas para a população em geral, né? Claro que essa pergunta
ela é uma pergunta que a gente não sabe exatamente o que está na cabeça do respondente, às vezes, quando ele diz que ele confia ou não confia numa instituição política, né? Confia nas Forças Armadas para quê, né? Confia nas Forças Armadas se o Brasil tiver que participar de uma guerra ou confia nas Forças Armadas para se manter fiel ao Pacto Democrático? Mas, de qualquer maneira, eu acho que indica eu acredito que que a maioria das pessoas pensa mais nessa segunda hipótese, né, na importância das Forças Armadas para a manutenção do Pacto Democrático. De qualquer maneira, indica que um sinalzinho de alerta aqui, de que o confia mais ou menos aqui subindo e o confia muito descendo, né? Claramente uma relação nesse sentido, né? Confiança nos partidos políticos, também um indicador importante, tem se mantido baixo, né? Isso é histórico, né? Confiança nos partidos políticos tende a ser sempre baixo, mas com um pouquinho de melhoras, mas um patamar ainda muito, muito baixo de confiança, o que também é esperado, dada a percepção geral, né, que se tem sobre o funcionamento dos partidos, né? E um resultado que foi surpreendente foi uma melhora em relação à confiança no Congresso, né? Um resultado bem melhor na eleição de 2020. Seria esperado que a confiança no Congresso aumentasse de 2018 para 2019, porque você tem eleição, não um Congresso novo, mas o resultado de 2020 até que surpreende mesmo, né? Diante desses resultados, a gente vê, na verdade, assim, resultados muito ruins no ano de 2018, né? Especialmente aqui sobre intervenção militar, né? E uma melhora, né? Alguém pode até perguntar, então está falando de crise por quê? Está melhorando, né? Mas a minha visão é que isso é muito volátil, é uma volatilidade muito grande, né? E não deve tomar esses resultados com tanto entusiasmo, tem que interpretar com cautela, né? Não deve tomar isso com tanto entusiasmo, né? Claro que o resultado de 2018 pode ter sido influenciado também pela própria existência de um governo extremamente mal avaliado, né? O próprio governo Temer podia estar incentivando, né? Influenciando um pouco as pessoas a dizerem que se justificaria um golpe militar, mas se depender disso, né, do governo ser mal avaliado para as pessoas poderem justificar, então também a gente não pode considerar isso como uma adesão muito forte, né? É algo a se pensar, né, esse resultado. E eu queria apresentar também alguns resultados sobre as elites, que eu acho muito interessante de fazer essa comparação, que a gente tem algumas perguntas aqui sobre adesão. A gente não tem muita pergunta sobre elites parlamentares, com as elites, sobre adesão à democracia, por um motivo muito simples. Os deputados são safos o suficiente para não darem respostas, né? Se todo serviço você tem que se preocupar com o problema, né, das perguntas que têm respostas socialmente desejáveis, né? Os deputados são especialistas em dar respostas politicamente desejáveis. Então, o deputado muito dificilmente vai, mesmo que se ele pensar, ele não vai admitir, né, que, por exemplo, que ele prefere o outro regime do que a democracia. Então, os surveys das pesquisas da elites políticas na América Latina nunca conseguiram captar muita coisa com esse tipo de pergunta, até o ponto que eles abandonaram, porque acontecia de nenhum deputado falar que em qualquer circunstância ele podia interromper o regime democrático, né? Então, 5 minutos, Rafael. vou agilizar. Então, alguns resultados muito interessantes aqui. Uma percepção de que a estabilidade da democracia tem caído, vocês podem perceber nesse gráfico que tem um X aqui, né? Uma inversão, né, daqueles que consideram a democracia muito estável, descendo de nível, e aqueles que consideram apenas estável aumentando. Então, desde 2014 até agora, nas últimas 3 ondas desse survey, alguma chavinha que clicou ali nos deputados, eles perceberam uma diminuição da estabilidade democrática, né? Mesmo eles não estão falando que é estável, né? Tem uma mudança aí que é significativa. Com relação à confiança, eu tenho aqui o gráfico de confiança no Congresso Nacional, nos partidos, nas Forças Armadas, né? Se vocês repararem bem aí, nenhuma dessas instituições tem confiança muito alta. Na verdade, confia pouco, domina aqui em relação ao Congresso Nacional e aos partidos políticos,
E na última, né, o que é impressionante, tanto que são os próprios deputados estão dizendo que não confiam nem no Congresso, nem nos partidos, e com relação às Forças Armadas, é impressionante o salto que o não confia dá na onda de 2019, né? Então, isso chama muita atenção, né? Isso seria um sinal, para mim, claro, que o sinal de alerta dos deputados está ligado, né? Então, que a gente estaria na iminência de uma questão de crise aí. Bom, vou tentar agilizar aqui. Então, o que é uma interpretação, né, um pouco de discutir esses resultados, né, sobre o ponto de vista institucional? A gente estaria diante de uma democracia fragilizada, né? Nós temos vulnerabilidades no nosso sistema político, né? É interessante pensar qual é o papel das instituições, das elites políticas e do eleitorado nessa crise ou nessas crises, né? Em relação às elites, né, cabe ressaltar certa propensão em praticar o chamado jogo duro constitucional, né, como o Levitsky fala, né, ou dificuldade de praticar o fair play constitucional, né, e dificuldade de estruturar um sistema partidário capaz de filtrar candidatos com tendências autoritárias, né. Então, esse é um ponto muito importante, né, a desestruturação do sistema partidário, né, que não está ligado aí só com elite, mas muito ligado com elite, é um sistema, é um fator que fragiliza a nossa democracia, sem sombra de dúvida, né? E aí não precisa nem se o Levitsky fala isso, né, que as lideranças partidárias são as guardiãs da democracia, nem, ele não é exatamente inovador nisso. Você tem trabalhos anteriores que linkam a consolidação do sistema partidário com longevidade da democracia, né? Do ponto de vista institucional, a gente pode identificar regras específicas que contribuem para a instabilidade da democracia, ou não contribuem para o seu fortalecimento. Eu gostaria de destacar aqui, principalmente, assim, eu acho que uma regra que tem que ser sempre mencionada, que é a própria regra do impeachment, né? Especialmente aquela lei lá, que é a lei aquela lei de 1950, a famosa lei 1079, que é uma lei que define o que é crime de responsabilidade, que é extremamente difícil de você enquadrar certas atitudes como você definir se é ou se não é muito amplo, né? E isso abre uma brecha muito grande para que, né, dado essa disputa sobre a legalidade de determinado processo de impeachment, que a decisão seja exclusivamente política, né? Então, eu acho que esse é um aspecto que tem que ser discutido, assim, que eu acredito que seja quase que um calcanhar de Aquiles do ponto de vista institucional, até no nosso presidencial de coalizão, né? Se nesse momento a gente até não está discutindo tanto a ameaça à democracia agora é mais pela via de ter, né, um governante com algumas tendências autoritárias, a gente pode ter um cenário futuro muito próximo aí de você ter um governante sem um apoio claro, com apoio não muito alinhado, né, um presidente não muito alinhado com o Congresso, e ter sempre o impeachment ali como uma ameaça crível, uma ameaça constante, né? Dado que essa regra agora, a gente já sabe, né, como que pode funcionar o processo, né? Então, acho que esse é um aspecto, assim, talvez a gente discuta, às vezes, até né, muito se aquela questão, né, foi golpe, não foi golpe, e não discute que tem um problema na regra ali, que inclusive atrapalha a gente dizer se foi golpe ou se não foi golpe, né? Então, acho que isso acho que é apontado, né? E acho que tem outras regras aí, na verdade tem muitas que a gente pode discutir, né? Mas, por exemplo, na última eleição a gente viu, por exemplo, regras que enfraqueceram também o papel dos partidos políticos na última eleição, por exemplo. Como, por exemplo, a mudança nas regras de campanha eleitoral, né? Diminuição do tempo de campanha, aquela mudança, né, no horário eleitoral que dificultou que os partidos organizassem a competição política, né, e favoreceu justamente, né, favorecendo ali a entrada de um outsider, né. Tem também o grande desafio de falar de regras de regulação de campanha pela internet também, que seria outra questão. Se puder concluir. Só para um minutinho. E com relação aos eleitores, né, a gente pode pensar aí também, né, essa questão da baixa adesão aos valores democráticos, né, que abre porta, né, para a eleição de candidatos autoritários. E sim, um ponto que eu acho que vale mencionar, né, são a dificuldade inerente de compreensão do próprio funcionamento do sistema eleitoral.
né, obviamente, sem culpar o eleitor por isso, né, mas simplesmente dizendo que a dificuldade de compreensão mesmo da consequência, né, de como que é mecanicamente contado o voto, quais os impactos do voto que o eleitor, né, do voto do eleitor, né, e esse voto gerando resultados, né, isso tem impacto muito significativo, né? A gente tem hoje uma fragmentação recorde, né? Somos recordista mundial de número efetivo de partidos, e sem que isso represente, por exemplo, uma proporcionalidade excepcional dos interesses minoritários representados no Congresso. A gente tem outra coisa, né? Então, acho que isso é um ponto de discussão, né? E só para finalizar mesmo o último slide, sei que estou passando da conta aqui, né, levantando, vou deixar para discussão isso, né, que não obstante eu estou falando aqui que a fragilidade da democracia brasileira tenha diferentes origens, né, as mudanças institucionais são a principal ferramenta que a gente dispõe para alterar, constranger o comportamento dos atores políticos para conformar padrões de interação desejável, né. Então, assim, quais são as mudanças, né, pensando nesses aspectos, né, aí acho que a gente pode levantar isso mais deixar mais para o debate, já que eu não consegui exercer meu poder de síntese aqui, mas talvez pegando justamente esses pontos de fragilidade que eu falei aqui, que podem ser abordados, né? Eu acho que, por exemplo, eu acho que a discussão da regra do impeachment especificamente, eu acho que precisa ser feita, né? Como melhorar isso, né? Porque é um mecanismo ali que pode gerar mais uma crise, né? A nossa democracia, a minha visão é que ela está fragilizada e ela está exposta a crises sucessivas, né, dependendo de certas configurações políticas. Obrigada. Obrigada, Rafael. Eu vou passar, então, diretamente para o Fabiano, professor Fabiano Guilherme Mendes Santos, pesquisador CNPq, professor do IESP, né, já foi presidente da BCP, da Unpox, com vários estudos no campo dos estudos legislativos, instituições políticas brasileiras e economia política. Dispensa a apresentação do seu longo currículo. Eu vou citar aqui apenas um artigo mais recente na Latin American Perspectives, The Developmentalist Project of the PT Government, an Economic and Political Assessment. Então, o Fabiano tem 20 minutos também, e eu te aviso com 5. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Débora. Bom dia a todas e todos. Saudação a Rebeca e o Rafael, colegas aqui da mesa. Prazer ouvir o Rafael e estou na expectativa de ouvir os comentários da Rebeca e uma saudação a Débora, coordenando a nossa sessão, agradecendo ao Leonardo Avritzer, coordenador do INCT e do Observatório das Eleições, então responsável por todo esse conjunto de atividades de extrema importância, né, aqui no âmbito do encontro da BCP. Já fiz um fórum ontem, coordenarei um amanhã, então as minhas manhãs têm sido preenchidas de forma bastante produtiva com esses debates sobre diferentes aspectos, né, da democracia do Brasil, alguns mais focados nas eleições que virão, e agora, nessa mesa redonda, aspectos mais gerais, né, das instituições e da crise política brasileira. Né. Eu queria começar rapidamente comentando o que o Rafael falou sobre, né, a crise e extensão da crise, né, no Brasil, essa impressão de crise permanente, mas eu acho que analiticamente faz sentido usar esse termo e pensar numa crise importante, uma conjuntura de crise, uma conjuntura crítica importante, né, vivida pelo país em alguns anos. Né. Tem aí uma conexão entre economia e política importante e instituições. Né. Se a gente pensar que até 2014, né, o Brasil estava vivendo uma experiência já de algumas décadas, né, de crescimento econômico, estabilização inflacionária e estabilização da competição partidária. Né. E isso se altera, né, bruscamente com a nova conjuntura, e eu acho que a gente ainda está enfrentando aí diversos aspectos importantes, né, dessa conjuntura crítica. Eu vou focar, desculpe aqui, não sei por que está tocando o telefone, desculpe, parou aqui, se não me engano.
Vou até desligar. Eu vou focar a minha apresentação num projeto organizado com colegas daqui do IES, pesquisadores, e um colega coordenador, o professor João Férez, coordena comigo, e pesquisadores, todos eles doutores em ciência política, Débora Gershon, o Júlio Canelo e o Leonardo Barbosa, que é o Observatório do Legislativo Brasileiro. Também tem a participação do Fernando Meirelles, que é doutor por FMG, mas agora está pós-doc na UFMG, passou um tempo conosco aqui, pós-doc, trabalhando no observatório. Eu vou mostrar aqui um pedaço do trabalho do observatório. Esse observatório produz um ranking, monitora ações no legislativo, e esse ranking também faz parte do próprio INCT, coordenado pelo Léo Avritzer, né? Democracia e Democratização da Opinião. Na parte de representação, que é a parte que me cabe, né, coordenar. Mas eu vou apresentar aqui resultados de um pedaço do trabalho do observatório, um projeto que se chama Congresso Remoto. Esse projeto foi organizado em conjunto pelo OLB, pela Pulso Público e Dado Capital, ambas organizações, né, ONGs, de apoio a organizações da sociedade civil que atuam no Congresso. Então, esse projeto do OLB é um projeto de pesquisa mais aplicado, né? E eu vou tentar apresentar o projeto de tal forma a articular com o tema da mesa, ou seja, numa pegada mais acadêmica, né? Mas é importante dizer que foi apoiado pela RAC, que é uma rede de advocacy colaborativa, né, sob auspícios, né, da Laudes Foundation, né, e que observou, no contexto da pandemia e no encaminhamento da crise política no Brasil, uma oportunidade, ao mesmo tempo, um grande problema, um grande cenário de crise que merecia uma atenção redobrada, né. E assim nós fomos procurados para apoiar a análise, né, com instrumentos de análise do Congresso, no sentido de melhorar a nossa percepção da evolução dos acontecimentos. Então, é uma discussão que eu vou fazer aqui, uma discussão específica do Congresso e específica da pandemia, da crise do coronavírus, que é mais uma conjuntura crítica, um bruto choque exógeno, né, que acomete o mundo no seu conjunto, né? E nós, como analistas políticos, estamos interessados nos impactos políticos, né, da pandemia, né? Então, esse projeto Congresso Remoto eu pretendo transformar num livro, então, a primeira vez num público mais amplo, né? E aqui, com colegas de ciência política, eu estou apresentando essa ideia. Meu projeto eu vou ser organizador do livro, mas o livro é um resultado coletivo, com contribuição de pessoas do ULB, de pessoas de fora do ULB, colegas de outras instituições também. Então, esse livro vai resultar desse conjunto de artigos, boletins e dados que nós levantamos sobre a reação do Congresso brasileiro no âmbito da pandemia, quando estoura a pandemia. Então, como vamos articular isso com o que o Rafael mostrou e o trabalho que o INCT vem fazendo, né, de buscar na opinião pública, né, indicadores, né, medir, né, a temperatura da opinião pública em relação às instituições, né. Então, eu vou especificamente falar aqui do Congresso, né, e como o Congresso reagiu, né, e tem reagido à crise da pandemia. A gente está agora vivendo uma conjuntura mais amortecida por causa das eleições, muito por conta do período eleitoral e muito por conta de uma certa normalização, né, uma mudança, uma inflexão importante do presidente vis-à-vis o seu relacionamento com o Congresso. Eu acho que isso tem muito a ver com o modo pelo qual o Congresso se posicionou diante da pandemia, né. E eu vou tentar ressaltar alguns aspectos não tão visíveis no debate político
e na análise política, né? E esses aspectos nós queremos expor de forma mais rigorosa no livro, né? E temos tentado expor através dos nossos boletins disponíveis na nossa página, a página do LB. Então, a primeira coisa, por que falar sobre o Congresso remoto? Porque assim, foi crucial na democracia brasileira, na crise política, e foi a instituição mais importante, né, numa democracia representativa, reage, né, àquilo que estava se desenhando como uma tentativa pelo contrário, fechamento do Congresso. Se vocês lembram, não é, a sinalização que foi dada do Executivo foi a de governar por decreto, ou pedir poderes excepcionais, né, não me lembro qual foi o instrumento pedido, mas foi explicitado pelo presidente o interesse, né, em ter poderes excepcionais de governo. Né. E aí os dados apresentados pelo Rafael mostram um pouco uma conjuntura, né, assim, não muito compatível do ponto de vista da opinião pública, porque é uma conjuntura onde o Congresso está começando a aumentar, né, a sua confiança, é isso. Forças Armadas diminuindo a confiança, que seja, assim, não está claro, né, o apoio ao governo Bolsonaro está baixo, o desempenho econômico no primeiro ano foi pífio, né. Então, na conjuntura, não era propriamente nesse sentido, só que existia o fato da pandemia, existia o fato do isolamento social. Então, o que fazer? As pessoas não podem mais se aglomerar, portanto, o parlamento não poderia mais, a partir de março, se reunir. Então, em alguns lugares, a solução foi transferir poderes excepcionais, de fato, para o Executivo. Não foi essa a linha adotada pelo Congresso, foi a de estabelecer o Congresso remoto. E aí, a nossa pesquisa, ou seja, o Congresso reage politicamente, mas a reação política pressupôs muito investimento institucional no Congresso, isso que eu quero dizer. Então, num dos trabalhos que nós fizemos, eu fiz com a Cristiane Batista, nós contamos, e depois entrevistamos, os principais atores de assessoria, por trás do desenvolvimento da tecnologia necessária para estabelecer o Congresso remoto, né? E um deputado em particular, Marcelo Calheiro, mostrando um pouco das dificuldades daqui do Rio, né, cidadania, de lidar e atuar como representante no bojo, né, do Congresso remoto. Mas, ao mesmo tempo, assim, a aventura que foi decidir pela adesão ao Congresso remoto, manter o Congresso funcionando com toda a sua força, usando as tecnologias disponíveis, que são resultado de um investimento secular, institucional e da sociedade. Certo? E não só mantendo aberto, mas funcionando e sendo a principal órgão governativo, que é o que eu vou tentar defender aqui. Então, eu acho que o primeiro ponto importante é a dinâmica mesmo do Congresso como instituição na democracia brasileira. O nosso modelo de análise, o Rafael fez uma tese sobre isso, tem várias teses boas, é da preponderância do Executivo. Só que, de uns anos para cá, e isso a tese do Assírio Almeida mostra, o Congresso passa a ser o principal legislador no sistema político brasileiro. As comissões passam a ter uma força muito grande, os relatores passam a ser atores fundamentais no processo decisório de políticas no Brasil, né? E eu acho que houve essa dinâmica. Tá? Essa dinâmica foi possibilitada por um investimento em informação, em tecnologia no interior do Congresso muito grande. Eu acho que como consequência não antecipada, isso permitiu ao Legislativo, desde janeiro, produzir as condições necessárias para atuar remotamente. Já existiam projetos dentro da assessoria do Congresso no sentido de estabelecer sessões remotas. Só para se ter uma ideia. Então, mesmo quando estoura a crise e o Executivo, né, o Mandetta, né, o Bolsonaro não estava sabendo muito da história, ficava reagindo mais pelo Twitter, começa a se articular com estados e municípios, cria uma equipe interministerial, e começa a sinalizar de que ia ter que seguir a OMC e fazer o isolamento social. Ao mesmo tempo,
o Congresso e a sua assessoria estavam atentos e desenvolvendo as condições necessárias tecnológicas para, né, para viabilizar, né, o Congresso remoto. Então, assim, um dos capítulos é dedicado a isso, né, a tecnologia utilizada, nós fizemos entrevista, então não vou detalhar aqui, né, porque eu quero passar pelos outros pontos, né, não fiz PowerPoint porque eu quero fazer decidi fazer essa apresentação, assim, eu fiquei pensando sobre onde que eu vou entrar nesse debate durante muito tempo, então foi tardiamente que eu decidi fazer a apresentação do livro aqui, tá? Então não tive tempo de organizar a exposição com slides, poderia fazer. Mas então eu vou fazer um apanhado mais geral e fazer uma discussão mais ampla, né, sobre os resultados que alcançamos a partir dessa historinha que contamos logo no início, né, da decisão e da viabilização tecnológica do Congresso remoto. Uma etapa importante desse processo, dessa aventura, diz respeito às modificações regimentais. Assim, tem a resolução número 14 e o ato número 7 no Senado, né, que produziram, né, estabeleceram um funcionamento remoto, certo, na Câmara e no Senado. E, basicamente, a ideia é concentrar o processo decisório nas mesas e nas presidências da casa. As comissões não estão funcionando até hoje. Eu não sei se hoje é o estado da arte como está, se as comissões voltarem a funcionar ou não. Mas isso tem uma repercussão importante para a ação da sociedade civil no legislativo, né, através das comissões e suas audiências públicas, que a sociedade civil vinha interferindo, né, mais eficientemente no processo legislativo. Então, de repente, o Congresso remoto é estabelecido e ocorre uma mudança regimental. Todas as matérias que são aprovadas, precisam ser aprovadas tendo um apoio quase unânime entre as lideranças partidárias, basicamente isso na Câmara, no Senado é um pouco mais concentrado no presidente e na mesa, mas os relatores serão relatores das matérias em plenário. Ok? Então, todas as matérias, basicamente, elas vão ser discutidas com urgência, não passarão por comissão, porque as comissões não estão funcionando, e nós teremos relatores de plenário, e depois disso vai a voto, e tudo vai a voto nominal. Só que esse processo tem de envolver projetos que tenham que ver com a pandemia. Certo? Projetos que não têm que ver com pandemia não serão prioritários e não entrarão nesse rito, né? Serão desprivilegiados. Então, o espírito das modificações regimentais é esse, certo? Privilegiar aquilo que tem que ver com pandemia, encurtar o tempo de tramitação e concentrar tudo nas mesas e ter um alto nível de consenso para levar a voto, e tudo indo em votação nominal. E tudo isso viabilizado tecnologicamente, de uma hora para outra. Então, a gente não sabia, na verdade, eu acho que não sabíamos que o Congresso brasileiro estava tão aparelhado. E as assessorias mostram como o Congresso brasileiro tem sido procurado internacionalmente para narrar e expor como essas modificações tecnológicas institucionais tornaram possível o funcionamento do Congresso nesse nível de atividade. Então, esse é um primeiro aspecto de modificações regimentais. Quanto tempo eu tenho, Débora, só para calibrar aqui? Faltam exatamente 5 agora. 5 minutos, tá bom. Você já falou 15, tá. Mas okay. Pode ter mais. Eu vou falar assim, de 3 pontos empíricos, muito rapidamente, que nós alcançamos. Nós fizemos uma análise sobre como foi o conflito entre governo e oposição, como os partidos se posicionaram em relação ao presidente pós-pandemia, Câmara e Senado. Então, como se estruturou o conflito governo e oposição. E segundo, nós analisamos o conteúdo das matérias e o que recebeu urgência e o que não recebeu urgência, né, e quem apoiou o quê como resultado, né, do processo decisório durante a pandemia. E, em último lugar, eu vou falar um pouco da sociedade civil e a sua relação com o Congresso na pandemia. Então, sobre o conflito governo e oposição, na Câmara, o que aconteceu? Os partidos
como DEM, PSDB e MDB, diminuíram o apoio médio que vinham dando ao Executivo. E partidos que não faziam oposição tão sistemática de 100% passaram a fazê-lo, como PDT e PSB. Certo? Então, a oposição se tornou mais oposição e um certo centro tradicional passou a ser um pouco mais oposicionista, mas não de forma significativa. Com isso, o que eu quero dizer é que a Câmara já era suficientemente oposicionista, né, e teve um ajuste pequeno no sentido da oposição. Isso sinalizou fortemente para o Bolsonaro depois vir a fazer o acordo com o Centrão. Isso, assim, foi definitivo. O Bolsonaro vinha perdendo, depois de Dilma, o presidente que mais perdeu votações nominais na Câmara. Não chega perto da Dilma II, né, porque foi uma coisa muito, muito fora da curva, mas chega perto da Dilma I, principalmente da metade para o final do mandato, que já é um período de muita dificuldade. No Senado é que ocorre uma mudança mais dramática, significativa a ida do Senado, sua tendência central, para a oposição. Começa a derrubar e fazer oposição ao Bolsonaro, como não vinha fazendo, era uma casa mais alinhada. Mas durante a pandemia, a mudança é significativa. Esse boletim sobre o Senado vai sair agora, né, um dado muito quente. Débora Guerchon e Leonardo Barbosa se debruçaram sobre isso, mas nós tínhamos levantado dados e já tínhamos percebido um desalinhamento importante no Senado durante a pandemia. Sobre o processo decisório, é absurda a quantidade de projetos aprovados que tem que ver com economia, com empresas e com saúde. Então, de fato, há uma priorização da agenda em torno, né, de fatos relacionados, né, de issues, tópicos relacionados à pandemia, e recebendo prioridade, recebendo urgência. Por que isso é importante? Porque, em nome da urgência e do encurtamento do rito, o risco seria que o Executivo, em um Congresso com uma vocação de centro-direita, passassem a produzir algo teoricamente urgente, mas que, né, tivesse impactos importantes para a sociedade civil. E, bom, de fato, algumas coisas são de interesses mais corporativos e específicos de setores e de empresas, né? Mas, de um âmbito geral, não se pode dizer que a agenda priorizada e que tenha recebido urgência e consenso, não se pode dizer que tenha sido obra de uma conspiração oportunista, né, da modificação institucional. Quer dizer, isso não foi verdadeiro nesse período da pandemia. Então, com relação ao último ponto, a sociedade civil se viu surpreendida e realmente prejudicada, que as organizações que fazem advocacy em torno de temas importantes, sustentabilidade, direitos humanos, alimentação, direitos de juventude, crianças, né, LGBTs e ligados a gênero, raça, foi uma grande surpresa. Só que existe assimetria na capacidade organizacional desses grupos. E alguns grupos foram muito eficientes, se anteciparam e continuaram a ser eficientes na abordagem e se adaptaram muito rapidamente às novas condições, a uma condição remota de atuação, né? E outros se organizaram e foram muito eficientes, aprendendo, learning by doing no processo, né? A gente pode lembrar de 3 episódios importantes ocorridos durante a pandemia e tiveram a participação da sociedade, mesmo em ambiente remoto, e que conseguiram produzir resultados que foram eficientes, né? Em primeiro lugar, a renda básica, né? O auxílio emergencial, né? A gente pensa, né, que foi assim, bom, primeiro o homem comum, né, a mulher comum no Brasil acha que é a bolsa do Bolsonaro, né? Só que a história é outra, foi uma ação do Congresso, porque o que o Executivo enviou foi uma coisa de R$200, o Congresso modificou, desconsiderou e fez uma outra coisa. E fez uma outra coisa por conta de uma ação muito intensa da sociedade civil no Congresso. Isso aqui a gente não sabe,
né? Isso está num artigo que saiu na Piauí, da Alessandra Orofino, e no artigo que nós estamos publicando na Sociedade Civil do Vitor Oliveira, ele mostra isso, reproduz esse artigo da Alessandra e ainda faz algumas outras entrevistas. Fabiano, já deu, mas você pode concluir, tá? Vou concluir agora. A MP da grilagem, né, que permitiria, né, uma liberdade muito maior, né, para ocupação de solos e solos protegidos, né? Essa MP caducou, e o projeto de lei, que foi o acordo que o Rodrigo Maia fez com a bancada interessada, está lá, está engavetada lá, ninguém consegue colocar para votar, né? E o argumento foi que não tinha que ver com a pandemia e aquilo ali não poderia ser objeto de rito urgente. Vou ficar por aqui. Tem o Fundeb, que contou com a atuação, né, de associações ligadas à educação, que foi muito contundente, uma derrota do governo muito contundente, mas, fundamentalmente, esses foram os capítulos, essas foram a parte dos resultados empíricos do livro, e desculpe ter tomado tempo, só quero dizer que, para terminar, essa apresentação foi sobre uma instituição específica, que tem sido a instituição assim, mais importante, do meu ponto de vista, na manutenção da institucionalidade democrática, a despeito de termos ali um contingente muito grande de pessoas inexperientes ainda e uma bancada razoável com relativamente pouco compromisso com a democracia. Isso é um enigma. Obrigado. Muito obrigada, Fabiano. Acho muito interessante os dados de ambos. Eu teria algumas coisas para dizer, mas vou primeiro passar para a Rebeca. O Fabiano falando da questão do preparo do Congresso, eu fiquei imaginando aqui que, na verdade, o Congresso já é organizado online há um tempo, né? Se você for pensar que tem o Wikileges, onde as pessoas podem dar opinião na legislação, a audiência interativa, o portal e-Cidadania. Então, eu imagino que todo esse background de organização online fez diferença agora na pandemia. Eu vou passar, então, para a Rebeca Ebers, professora do Instituto de Ciência Política da UNB, minha colega, amiga, e a Rebeca, então, trabalha, faz pesquisa sobre movimentos sociais, Estado, ativismo, criatividade política, transformação institucional, burocracia, várias áreas, políticas participativas e política de águas, né, também professora, pesquisadora do CNPq, e tem várias publicações, entre as quais um livro, Practical Authority, Agents and Institutional Change in Brazilian Water Politics. Rebeca, você tem 15? Acho que... Tá bom. Tá bom? Obrigada, Débora, agradeço mesmo o convite, também agradecer ao Leonardo, coordenador do NCT, que é o anfitrião, né, desse esse grupo de mesas. Prazer estar aqui, escutar Rafael e Fabiano. Estou aqui numa situação meio difícil, né, porque fui colocada como debatedora de uma mesa com um tema super grande, enorme, e eu não sabia o que vocês iam falar. Rafael me deu umas dicas ontem, simpaticamente, para eu pensar um pouquinho. Eu não tinha ideia do que o Fabiano ia falar, foi muito mais... Então, eu preparei algumas ideias assim, genéricas, né? E, além disso, estou numa situação um pouco complexa, porque realmente não trabalho com as áreas que foram apresentadas aqui, nem de opinião pública, nem de estudos do legislativo. Então, não tenho certeza se meus comentários terão ressonância qualquer, mas sou obrigada, fui pago para vir aqui trabalhar, pagaram minha passagem, estou aqui na praia, então eu tenho que de vez em quando sair e voltar para trabalhar, então vou fazer isso, o que eu tenho que fazer, né? Então eu pensei em começar com uma pequena reflexão sobre a ideia de crise da democracia. Eu sei que é um debate conceitual que anda sendo muito discutido, mas vou, né, fazer alguma pequena reflexão sobre isso, e aí eu tenho 2 a 3 perguntas, dependendo de que eu estou pensando quando chegar. Como estou pensando e sobre o que vocês falaram enquanto eu falo também, não sei quantas perguntas terei, mas é mais ou menos 2 perguntas, talvez 3. Eu ando nos últimos... desde o início da pandemia, eu, junto com a Débora e minha outra colega do grupo de pesquisa Ressusci do IPOL, da UNB, estamos envolvidos em várias pesquisas
relacionados à relação entre movimentos sociais e instituições políticas, e o foco que eu tenho dado desde março foi bastante focado na reação ou na ação dos movimentos sociais em resposta à pandemia. Então, eu ando pensando isso aí dentro do projeto maior que a gente tem sobre movimentos sociais nesse período, pensando um pouco sobre a ideia de crise como um conceito geral. O que é a crise pela qual a sociedade brasileira está passando, e especialmente os movimentos sociais que, para os quais houve uma transformação muito grande na relação com os governos nesse último período, especialmente com o declínio político do Partido dos Trabalhadores, que era um espaço importante para essa relação, né? Então, tenho pensado bastante sobre crise, o que é uma crise. E uma das coisas que veio à mente para mim nessa discussão é um texto antigo que vocês que são mais velhos vão lembrar, do Guilherme O'Donnell, sobre consolidação da democracia, que escreveu nos anos 90. Foi um texto importante, porque ele falou, naquela época, todo mundo estava falando que agora era a época de falar de consolidação da democracia, já falávamos de transição, e o O'Donnell perguntou assim, será que vai necessariamente consolidar a democracia? Ele trouxe essa possibilidade para a gente colocar na cabeça de que não necessariamente haveria uma consolidação. E eu ando pensando sobre isso, que é a relação entre aquela democracia que não necessariamente se consolidaria e esta crise que não necessariamente termina, né? Qual a diferença entre esses dois momentos, né? Uma outra literatura, o Fabiano até falou nesses termos, né, que a gente usa na ciência política muito para falar sobre crise, é a ideia de conjuntura crítica, né? Um marco conceitual que dei aula sobre essa discussão nas últimas semanas, então bem assim, claro para mim na cabeça, e uma das coisas que fica muito claro quando a gente lê a literatura do institucionalismo histórico sobre conjunturas críticas é que uma das coisas que os autores buscam saber é quando houve uma conjuntura crítica. Você não sabe, quando se está dentro de uma conjuntura crítica, se ela pode ser definida como tal, porque uma conjuntura crítica, pela definição, é um momento em que um novo legado, uma nova trajetória se institui. Mas se a gente está numa crise que nunca para, então talvez não seja uma conjuntura crítica. A conjuntura crítica implicaria o início de um momento de uma estabilização, né? Então, termos conceituais, eu acho que é uma pergunta para a gente colocar, não uma presunção de que a gente está numa conjuntura crítica. Estamos, né? Já aconteceu, essa crise começou quando? Começou em 2003, 2014, 2015, 2016, 2018, qual dessas crises? Ou a pandemia? E é uma crise como o O'Donnell, né? Uma crise que nunca entra em estabilidade, ou é um momento em que está havendo uma nova trajetória se formando. Os autores que trabalham com conjuntura crítica sugerem o que acontece dentro de uma conjuntura crítica. Eles geralmente não explicam muito bem, mas sugerem que é um momento em que atores têm mais liberdade para mudar a trajetória. Alguma coisa é reorganizado em que você começa a ter mais agência, né? Enquanto antes era tudo muito distribuído. E quando eu penso nisso, eu penso, mas eu sinto que os atores que eu sempre estudei estão com menos agência, né? Justamente esses atores dos movimentos sociais, dos setores progressistas, etc., cuja agência vem sendo cerceada nesse momento, especialmente em torno da deslegitimação da ação coletiva, do protesto, todos esse processo de cerceamento de ativismo é um momento de diminuição de agência. Mas, ao mesmo tempo, você pode pensar que talvez a gente esteja num momento em que outros atores estão ganhando agência. E seria, né, o surgimento desses atores com propostas mais antidemocráticas, né? O que sugere, se isso está acontecendo, se a conjuntura crítica vista lá do futuro, se a gente estiver neles, uma das trajetórias dessa conjuntura crítica possíveis é uma em que os atores antidemocráticos ganharam força nesse momento e iniciaram uma fase, um final da crise e uma instabilidade nova, uma estabilidade nova, porém indesejada, né? Uma estabilidade autoritária, vamos dizer, uma estabilidade
em que esses atores conseguem ganhar. Então, acho que esse é, né, o cenário que nos preocupa. O cenário em que, nesse período de crise, pode ser que seria melhor para nós mantermos na crise do que chegarmos no fim da crise com uma estabilidade autoritária, né? Porque, pelo menos nesta crise, a gente vê o espaço de ação coletiva do tipo que o Fabiano foi terminando de falar, né? Da capacidade de organização da sociedade civil, né? Mesmo nas margens das instituições, mesmo sem acesso às instituições, mas conseguindo ainda atuar e organizar e ter resultados importantes, como foi o auxílio emergencial e outras coisas. Então, assim, uma das preocupações eu acho que a gente tem que ter é não somente se será que é uma crise para sempre, mas será que a gente quer mesmo que a crise termine? Se o fim da crise vai ser autoritarismo, mais autoritarismo, ou a exclusão estável de certos atores críticos, né, do sistema político, né, o sistema. Então, indo para a questão, eu prometi que eu ia debater e não ficar falando, mas essa foi minha fala que eu consegui pensar ontem antes de saber o que vocês iam dizer, né? É um pouco nesse sentido e vem um pouco com o que eu ando pensando na minha própria pesquisa, né? Mas indo para a questão do debate. Bom, mas conectando com essa questão, essa lembrança daquele período da não consolidação da democracia do O'Donnell, o que seria diferente da nossa crise agora e aquela crise dos anos 80 e 90, que também se falava o tempo todo de crise, né? Acho que teve vários livros sobre se era uma crise, se era não, né? E tem dois sentidos que essa crise é diferente que me leva a duas perguntas um pouco para vocês, Rafael e Fabiano, né? Bom, se antes, um dos aspectos dessa crise de agora, que tem a ver com o aspecto, vamos dizer, de opinião pública ou de cultural na sociedade brasileira, tem dois aspectos que parecem diferentes do que antes. Se antes as pesquisas de opinião também mostravam pouca aderência à democracia, né? Havia bastante, né? Mostraram-se naquela época uma certa falta de paixão e apego da população brasileira à democracia. Mas eu acho que isso é uma pergunta que eu coloco para vocês, porque eu nunca estudei isso profundamente, eu acho que aquilo era mais entendido como uma despolitização. Enquanto hoje surge essa ideia da antipolítica. E eu acho que minha primeira pergunta para vocês é o que seria a diferença entre despolitização e a antipolítica? Porque a antipolítica me parece um engajamento com a política, né? Eu estou engajando e, né, eu estou me politizando ao detestar a política, que é diferente do que simplesmente não ter nenhum envolvimento ou preocupação, né, com a política. Então, será que a antipolítica envolve uma politização e como tal, o que isso significa para essa questão do estado em que estamos da nossa democracia? E a segunda pergunta tem a ver com a outra diferença que eu vejo entre este momento e aquele momento, que é o surgimento, o fortalecimento de discursos intolerantes, não somente autoritários, mas intolerantes, que envolvem uma legitimação da supressão da voz de alguns, especialmente alguns associados à esquerda, a movimentos, né, vários tipos de atores que são deslegitimados, ou pelo menos existem discursos fortes na sociedade que buscam deslegitimar essas outras vozes que ganham e que parte da sensação de crise por parte dos atores no campo cerceado é essa sensação, esse medo de que, bom, colocado nos termos que a Wendy Brown colocou outra noite, né? Parece que somente os intolerantes hoje têm mais liberdade. Aumento de agência, aumento de liberdade parece ser da parte dos intolerantes e não de todos, né? Então, e a minha segunda pergunta é assim, se a nossa crise ou situação ou perigo que a gente está tão enraizado nesses aspectos culturais que o Rafael especialmente mostrou em vários sentidos, né? Bom, Rafael trouxe para nós, né, a proposta de que, né, de soluções institucionais, mas cobrando vocês de fora do campo, vamos dizer, da ciência política institucionalista, minha segunda pergunta, em que medida esses aspectos, essas soluções institucionais podem
lidar com uma crise que parece tão enraizada em uma mudança, vamos dizer, da cultura política, né? Ou da maneira que as pessoas pensam sobre a política, né? E a terceira pergunta, eu fui formulando agora, porque, escutando o Fabiano, achei muito interessante o que você falou sobre o Congresso, e o que eu entendo, escutando a maneira que você coloca, Fabiano, mas a pergunta pode ser para o Rafael também, né? Que essa capacidade do Congresso de reagir à crise da pandemia mostrou um fortalecimento, uma força da própria instituição Congresso, e que isso seria positivo em termos da nossa democracia, porque você tem instituições que conseguiram, especialmente, ter uma continuidade de uma oposição política atuante, mas, ao mesmo tempo, o processo que ocorreu sintomaticamente envolveu uma exclusão institucional da sociedade civil, né? Através desse processo de fechamento das comissões. Os espaços em que a sociedade civil, vamos dizer, os atores menos conectados diretamente às instituições tinham acesso, eles foram, né, nos termos dos nossos colegas, né, do grupo do Adriano e Mônica, eles tiveram, o seu encaixe foi fechado, um encaixe pelo qual os movimentos sociais tiveram acesso ao sistema político foi fechado e, portanto, foram obrigados a articular por esses outros meios que certamente incluíam um cerceamento, né? Então, minha pergunta seria se por um lado você tem uma continuidade de um sistema institucional formalmente democrático, você tem a competição política, nos termos antigos, né, da poliarquia do Dow, você tem uma competição política, mas você não tem a mesma inclusão política que você tinha antes. Então, será que isso é um processo que está indo mais na oligarquização eu estou usando aqueles velhos termos, né? A oligarquização da democracia, ou se você está mais esperançoso do que eu? Terminei. Ótimo, Rebeca. Antes de abrir pergunta para o público, eu vou passar a palavra para o professor Leonardo Britzer, anfitrião aqui e coordenador do INCT. Não, eu gostaria só de, assim, acho que a Rebeca, como sempre, fez muito bem o papel dela de debatedora, né? E dizer que é um prazer, né? Gostei muito das duas apresentações, mas tenho 2, 3 coisinhas que eu gostaria de perguntar também para os dois, então gostaria de abrir com isso. Rafael, assim, é interessante que eu li o Prgorzhiny e fiquei exatamente com a mesma sensação que você, né? Ou seja, de que, vamos dizer, canonicamente ou conceitualmente, é perfeito, né? Ele está trabalhando a ideia do conceito de crise em Marx, conceito de crise em Kozelia, com os principais autores que já trabalharam a ideia de crise, e ele usa isso para dizer para o Levitsky o seguinte: olha, não existe isso de uma situação de degradação, crise como degradação. Em algum momento, ela vai encontrar a solução, né? Mas existe uma segunda questão, né? Eu tendo a concordar com você, que é assim: o que ele faz, então? Ele discute grandes regularidades de longo prazo na organização da democracia, e ele vai dizer o seguinte: olha, essa crise vai encontrar o mesmo tipo de solução de outras, né? Ele começa até discutindo a própria Alemanha, a República de Weimar, a crise em Weimar, a crise no Chile, e em termos de grandes regularidades, o que a gente pode pensar. E aí eu acho, e aí tendo a concordar com você, mas queria fazer algumas questões a mais, que é o seguinte: esse é o primeiro momento que a gente tem uma forte degradação da legitimidade democrática no centro da democracia, né? Outro dia eu vi um dado sobre apoio à democracia nos Estados Unidos um pouco antes da guerra e um pouco depois da guerra, né? E assim, é em torno de 70%, né? De pessoas que acham que a democracia é a melhor forma de governo, né? Então, nós temos uma mudança central nessa questão, que é a legitimidade das regras do jogo no centro, né? Isso para não dizer em outros lugares, para pegar o nosso dado, né, de 2018, que eu acho que eram 19%
estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com a democracia no Brasil, né? Então, parece que tem uma mudança aí. Mas, por outro lado, eu tenderia a achar, junto com o Gevós, que o Levitsky não tem uma teorização vamos dizer, consistente, de pensar o seguinte, até onde vai a degradação e como pensar o começo, o meio e o fim da degradação. Algo, por exemplo, acho que a Rebeca colocou aqui, né? Diferentes trajetórias, estabilização autoritária, restauração democrática, ou compensar elementos conceituais para essas questões, né? Então, e vem o Munch, que coloca também, junto com o Tilly, a Rebeca também falou isso, falou o seguinte, olha, nós estamos vivendo a desconsolidação. E não é na América Latina, igual que o O'Donnell pensou no texto dele, dos anos 90, né? É em democracias muito bem consolidadas, né? Então, eu queria colocar essa questão para o Rafael e ver como que ele reagiria a essa questão. Fabi, vou te fazer 3 perguntas quase institucionalistas. Não sei, assim, isso vai ser... Olha só que coisa. Minha primeira pergunta para você... Ou, aliás, vou te fazer 2 perguntas institucionalistas e uma não institucionalista. Primeira pergunta para você é o seguinte. Não faltou o Rodrigo Maia, ou o próprio Congresso, usar alguns dos instrumentos que ele tem para, na verdade, se opor ao Bolsonaro nos momentos mais graves da pandemia, por exemplo, quando não era o caso do Rodrigo Maia ter falado à nação numa rede de televisão que ele mudou, vamos dizer, aumentou o auxílio emergencial e reivindicar isso para o Congresso Nacional, por exemplo, né? Então, essa é a primeira dúvida que eu tenho. Acho que o Congresso usa muito mecanismos, mas, assim, alguns mecanismos que ele teria para melhorar, e o Rafael mostrou os nossos dados, mostram já uma melhora da visão do Congresso na opinião pública. Mas se ele utilizasse alguns outros mecanismos, ele não conseguia melhorar ainda mais? Essa é a primeira pergunta. A segunda é essa questão do impeachment. Eu faço para o Fabiano e para o Rafael. Assim, algumas pessoas observam, ou já observaram, acho que o Aníbal Linhan, entre outros, que o Brasil tem um sistema mais individual de aceitação de processo de impeachment, né? Quem aceita o processo de impeachment é o presidente da Câmara e pronto, né? Não é assim nos Estados Unidos, que é uma comissão, né? Muitos lugares, são poucos os lugares onde esse é um poder do presidente, né? Que a gente viu, né? Se não fosse o poder do presidente, talvez a própria Dilma não tivesse sido impedida, né? Não é o caso, e aí a gente vê 2 coisas, né? Não é o caso de mudar isso, e como. E a segunda pergunta que eu faço é: o Rodrigo Maia não utilizou esse mecanismo que ele tem para tentar estabilizar o Bolsonaro em alguns momentos da crise, né? Onde ele poderia, na verdade, até ter desestabilizado e tentado, né, abrir o espaço para, vamos dizer, uma transição para alguma coisa um pouco melhor, né, se for possível, né? E a terceira pergunta eu também é exatamente muito parecida com a da Rebeca, e tem a ver com isso que o Andy Brown falou na mesa de abertura da BCP. Parece que a gente está tendo uma inflexão no liberalismo, né? O liberalismo é uma doutrina tanto de alguns direitos fortemente individuais, quanto também de alguns direitos políticos e mesmo de alguns direitos mais fortemente coletivos, né? Parece que o liberalismo hoje tem uma inflexão nessa direção, que é privatismo, armas e reação a agendas de igualdade de gênero e raça, né? Assim, parece que isso e é interessante, porque parece que não é só no Brasil. Claro que a gente enxerga o Bolsonaro aí, mas a gente enxerga o Trump também, a gente enxerga outros. E aí fica um pouco essa questão, né? Você vê o seguinte, o Bolsonaro, a única agenda dele liberal na pandemia é a vacina não ser obrigatória, ou a pessoa não ser obrigada a fazer o isolamento, né? Que é uma parte de um estreitamento muito profundo
da agenda liberal, né? Então, como pensar uma possível estabilização democrática se essa agenda continuar prevalecendo? Isso parece que não é do Bolsonaro, mas vem, vamos dizer, de bases aí, né, no que a gente poderia chamar de sociedade civil, né, ou de amplos setores da opinião pública. Então, colocar só essas questões aí para vocês. Bem, antes de voltar para os autores, a gente ainda tem um tempinho, falta 15 para meio-dia, a gente tem até meio-dia e meio. Agradecer a Rebeca pelos ótimos comentários, o Léo também, que funcionou bem aqui como segundo debatedor, né, trazendo várias questões para os autores. Eu queria fazer uma questão, talvez, para o Rafael, né? Achei interessante a questão de crise permanente, embora a Rebeca também tenha colocado o problema se seria crise permanente, ou, na verdade, a não consolidação da democracia, tal qual pensado pela literatura dos anos 90, mas eu fiquei pensando aqui que esse debate de crise é amplo, né, na teoria política, na teoria também da democracia, e há consenso, na verdade, há pouco consenso se é crise ou se não é crise, mas há um consenso de que cada época traz as suas especificidades. E aí você coloca que o Bolsonaro seria... A resposta à crise do Bolsonaro seria mais próxima, se eu entendi, a ideia do Levitsky, né, que as elites partidárias não conseguiram filtrar. E aí eu fiquei pensando aqui se seria mesmo o Levitsky, porque, na verdade, ele está dizendo que as elites partidárias não conseguem filtrar lideranças outsiders do partido, né, que surgem de repente. E aí, se a gente pensar, Bolsonaro não é um outsider, né? Bolsonaro é um antigo do fisiologismo dos partidos no Congresso. Então, até que ponto Levitsky explica, pensando também as especificidades da organização partidária no Brasil, de um sistema multipartidário, né? Qual que é o incentivo desse sistema para filtrar essas elites autoritárias? E eu acho a grande dificuldade do Levitsky é olhar para uma dimensão estritamente partidária e institucional da crise, sem levar em conta que Bolsonaro é resultado de uma crise muito maior, política e social, né? Então, acho que tem que ser feitas essas devidas considerações. Não é o gatekeeper sozinho que vai explicar Bolsonaro, além das especificidades do sistema partidário brasileiro. E aí, para o Fabiano Santos, eu acho que é muito interessante, principalmente para mim, para o meu interesse, a questão da sociedade civil. E aí eu queria fazer, na verdade, uma pergunta ao contrário. Se, ao mesmo tempo, e aí você já destacou que algumas organizações de advocacy bem organizadas no Congresso não foram tão limitadas, porque já estão repensando suas estratégias da sociedade civil de influenciar, principalmente direto em campanhas, fazer campanha direto com deputados. Se é, ao mesmo tempo, um constrangimento para a sociedade civil atuar no Congresso, eu fico pensando que em algumas pautas que são dependentes das comissões, isso pode ser positivo para a sociedade civil. E eu estou pensando aqui numa agenda que eu tenho feito recentemente do movimento feminista. Se você pensar que existem mais de 60 projetos, né, a favor da criminalização completa do aborto hoje no Brasil, Estatuto Nascitura e outras coisas, que são dependentes de discussão em comissão, o fato das comissões estarem paradas está sendo bom, porque, de certa forma, bloqueia que avance uma série de agenda que é a do conservadorismo moral, pelo qual o Bolsonaro se elegeu, parte, né, do seu público se elegeu a partir daí, e aí mudanças de leis que são mais sérias ou que tem mudança constitucional estão um pouco limitadas nesse novo desenho de Congresso remoto. Eu não sei se você poderia ver nesse sentido, ou seja, ao mesmo tempo é um constrangimento para a sociedade civil, você também bloqueia uma série de agendas aí que era a pauta do conservadorismo moral, que depende de uma mudança maior, e aí sim discussão de comissões. Estou pensando nisso. Aqui no bate-papo eu tenho duas perguntas do Tiago Silame. Primeiro, uma para o Fabiano. No contexto da pandemia, fica evidente o protagonismo do Congresso, mas, ao mesmo tempo, fica explícito também a ruindade do governo Bolsonaro em coordenar uma política de enfrentamento à pandemia. Em vários países, o executivo teve esse protagonismo. Vocês controlaram isso de alguma forma? E os aspectos federativos? Tem uma hipótese de esvaziamento da atuação do legislativo estaduais em detrimento dos executivos nos estados. Mudança do nível federal para o estadual. E para todos da mesa, o Tiago pergunta
Diante do debate público de que as instituições estão funcionando, defendida por Carlos Pereira nos meios de comunicação, e a tese do uso do freio em excesso, que poderia levar ao mau funcionamento das instituições, defendida pelo Cláudio Couto, como chegar a variáveis que nos permitam perceber o fenômeno? A saída para a conjuntura crítica é a mudança institucional? Enfim, eu vou voltar para os autores, não temos mais perguntas aqui do público, então, Rafael? Então, vamos lá aqui, deixa eu tentar me organizar. Queria agradecer primeiro os comentários de todos, e eu vou tentar responder os assuntos que eu tiver mais a dizer. Vou aproveitar que tem bastante comentário aqui para fazer, muitos intervenções interessantes, e vou tentar contribuir aqui da melhor forma. Vou começar pelo final, que está mais fresco na minha memória, o comentário da Débora, que falando que eu concordo, né, que não é só a questão do gatekeeper que vai explicar o Bolsonaro, né? Sem dúvida, né? E eu tive que fazer uma simplificação aí, mas o ponto que eu queria passar mais aqui na verdade, não é que a eleição do Bolsonaro, né, não é só que foi possível porque o gatekeeper não atuou só por isso, é por várias razões, é claro. Mas é que a crise atual, né, são de um candidato claramente que cumpre os requisitos que o Levites coloca para ter considerado um candidato com tendência autoritária. Então, esse era o ponto que eu queria, talvez eu tenha me expressado de maneira confusa, mas acho que era esse o ponto que eu queria comentar. Eu estou pensando aqui sobre se eu posso dizer que o Bolsonaro é um outsider ou não, e, de certa maneira, né, ele é um político muito bem sucedido, né, sempre foi, né, está na Câmara dos Deputados há tanto tempo, mas com relação a esse jogo horizontal, o jogo dentro da Câmara dos Deputados, ele sempre foi ele sempre foi mal sucedido, no sentido que ele conseguiu fazer muito pouco, né, e eu acho que teve um exemplo, né, que ficou, assim, que é um exemplo muito comentado, né, quando ele foi candidato à presidência da Câmara dos Deputados, ele teve 4 votos, né. Então mostrou que ele tinha muita dificuldade de articulação política, e de coordenar alguma coisa, né, para fazer seus projetos avançarem, por exemplo. Então, assim, de certa forma, eu acho que é possível considerá-lo um outsider, sim, né. Acho que é polêmico, né, esse ponto. Eu acho que talvez você pegado bem esse ponto, mas eu acho que sim, que eu acho que pode ser considerado, sim, no esquema geral, né. Eh Alguns pontos aqui sobre o Léo e a Rebeca fizeram comentários muito interessantes sobre solução da crise, e acho que os dois apontaram um pouco de que a solução da crise pode ser uma solução para o lado ruim, né, também, eu acho que eu senti até na fala da Rebeca, né, um certo medo de que essa crise se resolva, dependendo do que possa acontecer, né. Que é claro, né, a gente não sabe a direção, né, a gente fica incomodado com a crise e discutindo muitas vezes sem ter a noção clara, né, de para que lado que essa crise vai se resolver, né, a gente não sabe o sentido da história, digamos assim. E eu acho que a Rebeca colocou uma questão muito interessante sobre em que medida que é novidade ou não, né, essa baixa adesão a valores democráticos e o que a gente está vivendo agora, essa questão de despolitização versus antipolítica, né? Acho que tem duas maneiras de você olhar. Eu me lembro agora um pouco mais de um ano, eu assisti uma fala do professor Fábio Vanderlei Reis, professor emérito da UFMG, que falava que remontando a pesquisa, desde a década de 60, 70, né, que eles perguntas sobre apoio à democracia, né? A maioria da população dizia que apoiava a democracia com relação a outras formas de regime, mas que
quando se perguntava, por exemplo, sobre direitos e garantias individuais, as respostas não eram condizentes com essa ideia, né? Então, nesse sentido, né, ele até tem uma opinião de que às vezes o que a gente acha que é o defeitos do Bolsonaro, que o Bolsonaro foi eleito apesar de alguns defeitos, ele acha que pode ter sido por causa de alguns defeitos, né, remontando essas pesquisas antigas. Mas eu acho que isso não conta a história toda. Eu acho que existe um aspecto novo, sim. Existe um aspecto de um discurso de intolerância que é novo, é uma naturalização até da ameaça à violência, até física, que a gente não via no discurso político dessa maneira, né? Para contar uma anedota, né? Quem circulou, né, em campus de universidade na última eleição de 2018 viu a ausência, como que você não encontrava adesivo nos carros, né? As pessoas estavam com medo, né? De fazer uma manifestação política tão simples quanto pôr um adesivo no carro, as pessoas falavam, nossa, você pôs um adesivo, você é corajoso, né? Quer dizer, isso não é, eu não me lembro disso, né? E isso não é uma coisa comum, isso é diferente, né? Então, acho que como se medir isso através de pesquisa, como mostrar essa diferença, às vezes é um desafio, né? Como que isso vai aparecer num survey ou não vai aparecer, é um desafio, mas eu acho que existe algo novo nesse sentido que sinaliza para a complexidade da crise, né? O Léo também, né, pegou ali o ponto da comparação do GEVOS com o Levitsky. Para falar a verdade, eu não considero que nenhum dos dois dá uma solução tão clara, dá uma interpretação que dá elementos para a gente interpretar de maneira tão clara o caso brasileiro, assim, né? Realmente, os grandes padrões que o Jaworski apresenta, parece que falta alguma coisa, né? E o Levitsky também ele não ele também não atende, né? Eu acho que continua um desafio para a gente encontrar elementos, né, de teorização para a gente conseguir imaginar o desfecho, né? E que a gente pode esperar de padrão, ou se vai seguir um padrão histórico, como aconteceu em tantas outras democracias, ou se a gente vai encontrar algo diferente, né? Então, eu também não acho que eu não tenho uma resposta boa para isso, né? Na verdade, eu queria uma coisa importante que o Léo falou sobre o impeachment. Eu acho que sobre seu sistema, né, individual, né, o poder do presidente da Câmara nessa questão é impressionante, né? Ele pode realmente decidir sobre a aceitação ou não. Inclusive, isso foi reforçado porque o próprio Supremo Tribunal Federal, né, embora ele tenha ali, de alguma maneira, né, supervisionado, né, algumas dinâmicas do impeachment, ele nunca definiu, no fim das contas, né, eles nunca opinaram sobre se no fim das contas, né, pedalada fiscal era crime de responsabilidade ou não, né? Que é o fator o critério fundamental para saber se fazia sentido ou não aceitar aquela denúncia, né? Então, realmente é um poder discricionário ali na mão do presidente da Câmara. Na minha opinião, que eu falei que a gente tem que pensar mudança institucional, não que essa seja a mudança institucional seja o único caminho para mudar as coisas, mas eu acho que seria salutar a mudança, sim. Eu acho que é poder demais, e a gente já viu o que pode acontecer num caso como esse, né? E só para terminar, na verdade, eu queria até fazer se me permite, queria até fazer um comentário para o Fabiano, que eu não pude falar nada da apresentação dele ainda. É só que eu sempre gosto de pensar a questão eu gosto de trabalhar com um conceito restrito ou estrito de instituições. Ou seja, instituição é a regra e o padrão de interação é o comportamento, são coisas distintas, né? E esse modelo, né, de congresso remoto, ele, enquanto regra, né, ele provavelmente não vai vigorar muito depois da pandemia, né? Mas talvez esse protagonismo do legislativo, que o Assir já apontou, como você falou, tem apontado os trabalhos recentes, mas que eu acho que atingiu um nível maior, né,
nessa pandemia, eu queria saber se ele acha que esse padrão novo de relação executivo-legislativa ele pode ter impacto futuro, né? Se isso pode causar alguma mudança, né? Eu falo que, por exemplo, você pega, por exemplo, quando a Dilma tentou instituir aquele decreto, né, da participação social, né, que ficou conhecido como decreto dos conselhos populares até, era raro o Congresso, por exemplo, né, sustar um decreto do presidente. Ele não acontecia com tanta frequência. E isso de lá para cá se intensificou de uma maneira impressionante, né? Porque, os deputados também, essa relação, ela vai se modificando e os deputados vão aprendendo também algumas coisas, né? Eu queria saber se você acha que pode ter algum efeito nesse sentido, né? Efeito duradouro, dessa dinâmica específica que aconteceu na pandemia, mas que pode ter um efeito aí de aprendizado por parte dos deputados e uma mudanças nas relações executivo-legislativo mais duradouras a partir disso. Um padrão de interação pode mudar um pouco, apesar de que o próprio Assis já mostrava, né, que o legislativo veio ganhando muito mais iniciativa nos últimos anos, né? Mas se isso pode ser intensificado a partir dessa experiência e se isso pode ter consequências mais duradouras. Obrigada, Rafael. Só completando aqui, que eu tinha esquecido uma pergunta para o Fabiano, que eu tinha pensado, e aí acho que é complemento ao que o Rafael falou, é que não só pode ter impacto nessa relação executiva-legislativa, mas eu fico pensando se vai gerar alguma inovação do ponto de vista do impacto do Congresso, da opinião pública sobre o Congresso, até que ponto, porque é isso um pouco que o Léo falou, o Congresso está mudando, está mais ativo do que o Executivo, do ponto de vista do enfrentamento da pandemia, mas a sociedade sabe pouco sobre isso, né? Haja visto a questão como que o Bolsonaro capitalizou muito bem a questão do auxílio emergencial, sendo que foi nitidamente uma proposta do Congresso. Há iniciativa nesse sentido de pensar a melhora, como é muito mais difícil, claro, né? O legislativo melhorar a imagem do que o executivo, que eu fico na figura de uma pessoa, mas se você vê mudanças nesse sentido. Então, eu passo para o Fabiano agora. Tá, muito obrigado aí pelas perguntas. Provocações muito interessantes. Vamos tentar debater e responder minimamente. A Rebeca falou antipolítica, despolitização. Eu acho que está assim, a antipolítica, os agentes da antipolítica estão ligados à intolerância, né? Então, os intolerantes são de alguma forma, defensores da antipolítica, né? Acho que as coisas estão misturadas, né? Acho que é uma sobreposição. E você pensou em solução institucional para isso. De alguma forma, eu vejo no Brasil alguma reação tardia a isso no legislativo e no judiciário. Talvez desejássemos uma ação mais firme de enquadramento, criminalização disso, mas não acho que as instituições estejam, não o executivo, as instituições estejam inteiramente surdas e insensíveis a esse problema, mesmo porque esse comportamento atinge diretamente a elite do judiciário, né, e os membros do legislativo, né, até por autointeresse, né, a famosa fórmula madisoniana, ambição versus ambição. Né, o autointeresse da cúpula do judiciário, né, foi mobilizado de alguma forma para dar resposta às manifestações de intolerância. Eu acho que isso está causando algum efeito de demonstração importante. Pode ser uma visão, pode ser uma saída assim, otimista dentro do quadro muito ruim que nós estamos vivendo nesse sentido, mas
fatos, os fatos estão aí, né? Agora, é claro que a gente sempre fica com o pé atrás, né? Porque, por exemplo, a investigação dos fake news avançou, aí a partir de um certo momento ela não avança mais, né? E, coincidentemente, os filhos do Bolsonaro envolvidos, né, inteiramente envolvidos no processo, saem da cena política. Não ouve mais falar, né, dos filhos do Bolsonaro. Né? Então, há um equilíbrio ali de convivência, né, do Executivo com o Supremo, né, mas que é precário e pode explodir a qualquer momento, né, com força, né, numa direção ou noutra. Então, a crise continua. A minha percepção é que é uma crise conjuntura, a gente não sabe muito bem quando começa, tem que ter um olhar, né, de histórico, de fora, né? E assim, eu tenho certeza que eu estou no meio dela. Assim, tem uma desconfiança sobre quando começou, né? Mas não tenho a menor ideia de quando vai acabar. Não, acho que essas crises, essa conjuntura crítica, tem anos, a gente não sabe, não tem uma periodização. Né, exata, de antemão, não temos teoria para isso. Né? Sobre a questão da Rebeca, a reação do Congresso à pandemia, eu respondo com a pergunta da Débora. Se há cerceamento de grupos, por outro lado, há também o bloqueio de pautas que poderiam avançar e que não são nada interessantes para os mesmos grupos. Então, é uma coisa interessante que a situação, a conjuntura e as instituições, nesse momento, colocam para os grupos progressistas. Né? Tem um lado negativo? Sim. As audiências não são feitas, a vocalização das questões, né, não é feita na mesma intensidade. Agora, tem um lado positivo? Tem. As pautas arquiconservadoras não andam também, mesmo porque não são urgentes, não são relacionadas à pandemia. De novo, é uma situação precária, não existe um equilíbrio aí, mas é o que a gente tem na conjuntura. Então, respondendo uma pergunta com a outra pergunta. Respondendo a pergunta da Rebeca com a pergunta da Débora. O Léo traz bem para a conjuntura nas duas. Eu não sei qual foi a pergunta institucionalista e qual não foi a pergunta institucionalista. Depois eu queria que você me desfizesse esse mistério. Eu tenho 3 perguntas aqui, não sei quais são. Em que categoria? A institucionalista foi usar os mecanismos que